Olá, friends! Tudo bom com você? Antes de começar esse vídeo, já vou pedir, né? Vocês já sabem. Dá aquele like, comenta, se inscreve no canal, por favor. Manda para pelo menos um amigo, um só, para umzinho, e já tá ótimo, tá bom? Muito obrigada. E vamos dar início. Então, hoje falar sobre um assunto que o próprio Deus literalmente ministrou no meu coração para eu trazer. Por quê? Porque a ideia de vídeo de hoje era totalmente diferente. Eu estava falando com Deus, Deus me quebrou numa palavra e logo em seguida falou para eu trazer ela para o vídeo. E mudou todo o meu vídeo, entendeu? Então é isso aí. E para embasar a nossa palavra de hoje, o nosso tema desse vídeo, o desenrolar desse vídeo, eu vou começar usando a Bíblia e vou ler Efésios 5:17. E diz assim: Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Quando eu estava lendo esse versículo enquanto eu orava, algo me chamou muito a atenção. Primeiro, a questão de não agir de uma forma impensada, mas a segunda é: procurem entender a vontade do Senhor. Isso parece tão óbvio, né? Porque para nós que somos cristãos, ou até para as pessoas que não, mas acreditam em Deus, né? Entender a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus, enfim, isso é uma coisa muito falada no nosso meio. Mas Deus me trouxe uma situação na cabeça enquanto eu orava, e eu vou citar ela por quê? Porque isso falou muito comigo, gente. Isso me quebrou muito, chorei demais. Deus ministrou primeiro em mim, com certeza, para eu poder compartilhar aqui. Então eu me incluo nesse meio, tá? A gente acaba agindo com Deus como se ele fosse, eu vou dar um exemplo aqui, um namorado ou um amigo birrento, sabe? A pessoa tá braba com você, ou ela quer alguma coisa e ela não te fala, ela não te diz. Ela quer que você adivinhe o que ela quer, ela quer que você adivinhe o motivo. Ela não chega e fala, olha, é assim assado, eu quero que você faça isso. A pessoa quer que você adivinhe. Então, todo mundo já passou por isso, com alguém, com alguma pessoa, todo mundo já fez isso alguma vez. Se você, menina, nunca fez isso, seja você tem namorado, ou amigo, ficou bravo, ou queria alguma coisa e ficava tipo assim, soltando aquelas indiretas, ou só emburrou e a pessoa que tem que descobrir o que você quer da tua vida, tipo assim, é muito mais fácil chegar e falar, é muito mais fácil. Mas a gente gosta desse jogo, entendeu? De ficar bravo ou ficar se fazendo pra pessoa descobrir o que você quer ou qual o motivo pelo qual você tá bravo. E muitas vezes a gente acaba agindo assim com Deus. A gente age como se Deus fosse birrento. Se Deus estivesse olhando assim, adivinha aí o que eu quero, entendeu? Lê a Bíblia e se vire pra saber o que eu quero. Mas a questão é que Deus não é assim. Deus é educado, entendeu? Deus está disposto a conversar, a dialogar. Então, como a gente sabe, como a gente vai procurar entender a vontade de Deus? Básico, relacionamento, diálogo. A gente diz que os diálogos salvam aí os relacionamentos. Nada mais, nada menos do que diálogo dentro de um relacionamento com Deus. Perguntar a Deus o que você quer, o que você acha sobre isso. É engraçado porque depois de um tempo parece que a gente acaba só fazendo, sabe? A Bíblia diz que é assim e a gente vai só fazendo. A Bíblia é a voz de Deus, gente. Não tô dizendo que ela não é a voz de Deus. Mas a gente perde aquela graça de sentar e orar ou perguntar pro Espírito Santo. Começa a parecer bobo, parece que todas as vezes o Espírito Santo já confirmou no meu coração, com paz e sei lá. E Deus também é assim. Deus também traz paz ao nosso coração. Deus também. Tem várias maneiras das quais Deus mostra a vontade, Deus demonstra a vontade dele sobre as nossas vidas. Mas a questão é que a base de tudo ainda é o relacionamento. Como dentro de um relacionamento tem momentos que você olha para a pessoa e você já sabe, porque você já conhece, tem vezes que você vai precisar perguntar, vai precisar existir um diálogo, é normal. Por quê? Porque as pessoas vão mudando ao longo do tempo e você vai precisando reconhecê-las. Não que Deus mude, mas nós mudamos. A forma como a gente se conversa muda. Então, a questão é, conforme o tempo vai passando, a gente não pode abandonar essa parte do diálogo com Deus. Parece, depois de um tempo, isso fica bobo, mas não é bobo. Sentar e perguntar a Deus, o que você acha sobre isso? Deus, o que você pensa sobre isso? Deus, o que você quer nesse momento? Qual é a tua vontade sobre a minha vida? Qual é a tua vontade sobre o que eu tô vivendo agora?
Por quê? Porque isso faz parte, gente. A Bíblia está dizendo aqui: não hajam impensadamente. Não saiam fazendo da forma que vocês acham que tem que ser, da forma que vocês pensam que Deus acha que tem que ser. Não saiam fazendo de qualquer forma, chutando os pés pelas mãos, mas busquem entender a vontade de Deus. E se a Bíblia diz isso? A Bíblia está dizendo para que a gente busque entender a vontade de Deus. É porque precisa. Se a Bíblia, se não precisasse a gente sentar, conversar com Deus, perguntar: Deus, o que o Senhor quer sobre isso? Ou Deus, qual é a sua vontade? Ou Deus, me ajuda a entender a sua vontade nesse momento, porque às vezes a vontade de Deus não coincide com a nossa, então acaba que não é a mesma e a gente fica achando que tá tudo horrível, tá tudo uma porcaria, mas Deus tá só no meio de um processo ali com a gente. E a gente não só precisa buscar a vontade, mas entender qual é a vontade de Deus, por que ele está fazendo aquilo naquele momento. Então isso é necessário, é importante, isso não deixou de ser importante, como eu falei. Se não fosse importante, não estaria na Bíblia, né? Como eu já falei também. Existem outras maneiras de Deus falar ao nosso coração. Existem. Eu até vou citar um caso engraçado aqui agora. Mas há um tempo atrás, eu e meu lindo entramos num debate, assim, gente, sobre. Mas já orou pra saber se é a vontade de Deus? Não, mas se a Bíblia diz que a gente tem que fazer. Enfim, a gente entrou num debate sobre. E a questão é que os dois lados estão certos. Muitas vezes a gente vai precisar agir. Não que Deus não vá mostrar a vontade dele, mas o passo de fé. Existem momentos onde você vai agir pela fé em certas situações. Não sem ouvir a voz de Deus, mas baseado naquilo que você já conhece de Deus. Da mesma forma que eu falei. Num relacionamento, tem vezes que a pessoa não vai precisar te dizer faça, ou, enfim, peça perdão, não sei. Porque você já conhece aquela pessoa. Então, automaticamente, você vai agir mediante aquilo que você conhece daquela pessoa. Com Deus também. Muitas vezes a gente vai agir conforme a gente já conhece Deus, a verdade, a palavra, mediante o Espírito, a paz de Deus. Mas, como dentro de um relacionamento, muitas vezes requer que a gente sente, converse e pergunte: o que você quer? Tava chateado por quê? Ou qual é a tua vontade nesse momento aqui que eu não tô entendendo? Com Deus é da mesma forma. Deus está disposto a conversar. Então a questão é: entenda e busque entender a vontade de Deus para que a gente não saia agindo impensadamente aí, fazendo qualquer coisa de qualquer maneira e muitas vezes jogando Deus no meio disso tudo, né? Quantas vezes eu já não fiz falar: ai, Deus falou, ou ai, mas o caráter de Deus é assim, então eu fiz conforme assim, mas na verdade eu não tinha nada, não tinha base nenhuma, eu só fiz baseado naquilo que eu achava mediante a Bíblia, naquilo que eu achava referente ao que Deus era, só fiz. E deu errado. E daí quando dá errado você pensa: relaciona automaticamente a Deus. Meu Deus, mas Deus falou. Não, Deus não falou. Aí tá a questão. Ah, mas não, Deus não disse. Deus não deu o aval. Deus não falou que era isso que ele queria. Você agiu conforme você quis. Se baseou aí no que você acreditava. Eu já passei por isso várias vezes. Agi impensadamente. Tem consequências sobre isso. Mas como em vários momentos já eu sentei e falei: Deus, o que o Senhor quer sobre isso? Um exemplo é: eu saí do meu emprego, que eu ia dizer atual, mas o emprego atual não saí. Eu saí do emprego que eu estava e foi um momento engraçado. Por quê? Porque eu tava com algo no meu coração já, uma dúvida, e eu já tinha orado sobre, mas eu não sentia paz, enfim, já fazia um tempo. Foi chegando perto da época onde realmente saí, pedi pra sair, que começou a vir algo no meu coração e eu falava: eu não vou fazer, eu vou fazer. Eu ficava me baseando nas informações que eu tinha pra tomar a decisão. E o tempo todo vinha no meu coração: você já orou sobre isso? Já falou com Deus sobre? Já orou sobre essa situação? E eu fugia, tipo: não, Deus, entendeu? Deus não quer que eu saia do meu emprego. Imagina, gente, como Deus vai querer que eu saia do meu emprego? Salário fixo todo mês, plano de saúde. Como? Deus não quer isso. E até o dia que eu resolvi perguntar por quê? Porque eu estava numa crise existencial e estava mal com toda a situação, enfim, que eu estava, não estava feliz de alguma forma. E decidi perguntar para Deus:
e senti paz. Depois fui conversar com o meu marido e senti mais paz ainda. Porque eu decidi perguntar para Deus e Deus me respondeu sobre aquilo. Com paz. E eu saí. E hoje eu tava até conversando com meu marido sobre algumas situações e é engraçado por quê? Porque hoje eu percebo que eu fiz a coisa certa a se fazer quando muitas vezes não estou no momento favorável, mas eu sinto plena paz naquilo. Eu não tô desesperada, eu não tô, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Eu tenho paz. Eu acredito que eu fiz a coisa certa porque eu tenho plena paz em Deus sobre isso. Porque eu perguntei. Se eu não tivesse perguntado, provavelmente eu não teria saído, teria ficado e talvez não teria essa paz que eu tô sentindo agora. Então é isso, gente. O vídeo era sobre isto. Se dediquem a ter um diálogo com Deus. Da mesma forma que a gente fala tanto que o diálogo é ótimo para os relacionamentos terrenos, marido, mulher, amigo, mãe, que o diálogo salva, que conversar salva, com Deus também. Né? Deus não é um Deus birrento, ele não quer que você adivinhe a vontade dele, e Deus também, né, apesar de ser onisciente, saber todas as coisas, ele quer ouvir da nossa boca qual é a nossa vontade, quais são os nossos sonhos, para que a gente coloque isso diante dele também. Então vamos dialogar com Deus, gente. Vamos conversar com Deus que resolve